Boa tarde a todos. Estamos em dezembro e já está chegando o Natal. Então, essa live de hoje a gente vai conversar com a Adriana sobre a simbologia de Jesus, o menino que se transforma em Cristo. Esse assunto tem muita simbologia e muita gente não sabe. Então, a gente vai falar sobre isso com a Adriana. Oi, Oi, Adriana. Raquel. Tudo bem? Tudo bem e você? Eu estava achando Tudo que não bem. tinha recebido o convite, mas tá aqui. Adriana, a gente já está em dezembro, né? Estamos em dezembro, prontos para nossas festas tradicionais, anuais. Eu já estou sentindo aqui, uma vez que eu comentei com você no curso, nesse curso de simbologia do Menino Jesus, você fez uma pergunta e eu comentei assim, nossa, é muita correria, o pessoal, pelo menos aqui, né, que é calor, tá chegando calor, inclusive, não tem nada a ver com neve, fica uma correria. Eu realmente estava, antes disso, perdendo o sentido de saber, assim, até de perguntar, o que eu ia perguntar? Nem sabia. O que a gente comemora nessa data? Pois O é. que se... são muitos elementos, né? Tem Papai Noel, tem, enfim, Jesus, que é o principal, né? Mas o Então, que é? nós comemoramos um símbolo. Nós comemoramos um símbolo. Um símbolo que continua uma festa, que continua existindo, porque o símbolo ainda não foi compreendido. 2000 anos depois, o símbolo ainda não foi compreendido. Então, se venera uma coisa material sem ter compreendido a essência dela, portanto, sem ter tomado posse desse sentido, que é a razão desse símbolo existir, que é uma transformação do ser humano. Jesus representa uma transformação, um novo salto da humanidade, que ocorreu, vamos dizer assim, é como se ele tivesse sido parido, ele nasceu, ele surgiu na humanidade com Jesus, Jesus o encarnou, mas ele não se tornou um fato humano de todos, ou da maioria. Bem pelo contrário, na verdade, hoje em dia. Então, Jesus é um símbolo, tem Jesus e tem o Cristo. Né? O Cristo, na verdade, é o símbolo, mas Jesus é o ego, é o eu, que abre espaço para o Cristo, Filho de Deus. Então, é o eu que faz a vontade de Deus. E é o eu que encarna Deus, na verdade, também. E Deus que se faz, portanto, carne na tua carne, na tua vida pessoal. E o que foi feito, né, com tudo isso? Foi circunscrito o fenômeno a uma pessoa, Jesus. Então, apesar de sermos todos filhos de Deus, só um é verdadeiramente filho de Deus. Isso não quer dizer que aí eu sou filho de Deus como Cristo mostra, não é, quer dizer, não é glória e fama e dinheiro, né? Tanto é que o grande escândalo que o cristianismo era uma religião escandalosa, absurda nesse pós-morte de Jesus, né? Absurda. Porque como que pode um Deus tão poderoso, né, ter um filho na cruz? Como que pode um Deus morrer na cruz? Como que pode um Deus colocar um filho na cruz, deixá-lo morrer de uma forma tão horrenda em meio a dois ladrões? Que porcaria de Deus é esse? Né? Naqueles tempos, um Deus é um Deus que tem poder, né? Deus é Deus porque tem um poder. Se não tem poder, é, quem é? Qualquer um aí, né? Então, Deus tem poder. E ele mostra esse poder, né? Sempre foi pensado assim, e que o poder do divino se mostra no fato que faz as coisas acontecerem. Acontecem milagres, mas faz coisas acontecerem. Quem está com Deus vai ter sucesso nisso ou naquilo. Esse estar com Deus, né? E de fato ainda hoje é assim, porque todas essas religiões aí que promovem alguma forma de cristianismo você está com Jesus, quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Você está com Jesus, você vai ter
vai ter a casa, você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Enfim, Jesus é um amuleto da sorte que te dá todos os poderes. E essa era exatamente o paganismo, sempre foi assim, né? A gente apela para o divino para nos dar força. Só que aí vem uma religião, quer dizer, não vem uma religião, vem um indivíduo judeu, um judeu que é antecipado por João Batista, que é muito importante, que se desfaz dos poderes materiais, que se desfaz do poder político, que não faz nenhuma aliança com Pilates, né, como que é em português, e que acaba morrendo na cruz. E nem vai por aí falando que eu sou filho de Deus. Porque quando Pilates debocha dele, não só debocha, ou enfrenta e o desafia, dizendo: você se faz chamar, você é o filho de Deus? E Jesus responde: você quem está falando. Então Jesus nunca ele não expõe o seu ego, ele não é egóico, ele não é egóico. Ele sabe que ele está sendo um veículo, mas não um veículo inconsciente, uma escolha consciente de trazendo uma mensagem completamente nova, que está baseada no amor, na fraternidade. Então, um Deus que ele praticamente estica esse Deus, esse Yahvé judaico, que era o Deus de um povo, ainda é o Deus só de um povo, para a humanidade toda. Ele rompe as barreiras os preconceitos sociais, de classe, e rompe os preconceitos de gênero, né? E prega um amor, mas não um amor pegajoso, docinho, né? Nada dessas, desculpem, essas porcarias que nos fazem fracos, né? O amor de Jesus é um amor forte, um amor também violento, porque quando Jesus entra no templo e está puto da vida, na Itália tem uma expressão que eu descobri que no Brasil não existia. Na Itália se fala a ira de Deus. Deus tem ira. Deus não é bonitinho. Então, Jesus, quando entra no templo e destrói todas as bugigangas e dos mercadores aí, ele tá agindo de uma forma, ele está mostrando o amor pelos valores corretos. Ele está mostrando que quando você ama as coisas corretas, você não tolera o abuso, né? O abuso do divino em nome do dinheiro, do ganho, do ego, enfim, né? Que hoje a gente vê isso em todo lugar. Então, Jesus, ele sabia que ele ia acabar mal. Ele sabia que, do ponto de vista do ego, do corpo nosso físico, a gente vai acabar mal. Porque ele é total minoria. Por isso que ele pede, né, no monte, na noite da última ceia, ele pergunta para Deus, para o anjo, se é mesmo necessário que ele tome daquele cálice, que é na música do Chico Buarque, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, que é o cálice que a gente, infelizmente, ou felizmente, ou nem felizmente, nem infelizmente, a gente precisa tomar. É desse cálice que a gente tem que beber, que é a aceitação do nosso destino, a aceitação de religarmos-nos com o ser profundo que nos habita e que somos nós, e fazermos a vontade maior do que o imediatismo do ego. O imediatismo do meu interesse pessoal, da minha vontade, do meu prazer, enfim, é isso. E é isso o nosso Natal, né? Eu fiquei com uma questão para retomar com você do que você falou, que foi a compreensão. O que é que as pessoas, Adriana, não compreenderam de fato? Porque a mim me parece, olhando, você pode me corrigir se eu não estiver certa, não houve uma compreensão verdadeira do que aconteceu lá. E isso veio se distorcendo com o tempo. As pessoas estão repetindo como que papagaio mesmo as coisas e, né, para ver se aí, para ver se acontece alguma coisa, parece, numa tentativa, né? Enfim, e aí o que se, assim, o que eu vejo também é que pode ser que pessoas, né,
as pessoas se aproveitam uma das outras, ou da ignorância uma das outras, Uhum. porque a maioria, já que a maioria não compreendeu por si de verdade, então tem pessoas que sabem a verdade e tentam guiar as outras. É isso Não, que eu acho que parece, percebo. mas não é. Elas não sabem, nem elas sabem a verdade, não. Ninguém sabe. Isso aqui, primeiro, isso aqui é uma perspectiva psicológica, isso aqui é uma evolução do... primeiro a nata do melhor conhecimento histórico, historiográfico, teológico do cristianismo, né? Segundo, peraí, eu não tenho a luz aqui. Segundo, Jung começa a falar disso, né? Jung fala sobre isso. Jung estuda muito, inclusive tem um livro sobre a Trindade e tal. E a Montefoschi é que desenvolve exatamente o que eu acabei de falar. A Silvia Montefoschi. Entende? E eu não, o que aconteceu naqueles primeiros séculos é que o cristianismo tentou sobreviver. Eles ficaram impactados com a mensagem, né? Foi uma experiência. Jesus deixou uma experiência, uma marca, assim, pá, entendeu? Uma experiência. Só que como que entender essa experiência? Que é uma segunda etapa. Então, para entender como todo mundo faz, quando acontece uma coisa na nossa vida forte, a gente vai tentar entender e usar o quê? Os conceitos que conhecemos. Não tem como fazer diferente. E aí se usou os conceitos que tinham por aí. Porque Jesus não escreveu livros, Jesus não escreveu um manual para fazer uma igreja, Jesus não fundou uma igreja. Jesus dizia, eu venho para trazer a espada. Jesus dizia, deixe sua mãe e seu papai. Deixe sua mãe e seu papai e siga-me. Ou seja, o vínculo com Jesus, que seria o representante do si mesmo em termos de psicologia junguiana, é maior do que a nossa fidelidade ao nosso papai e nossa mamãe. Nós não somos filhos dos nossos pais e das nossas mães, como disse Khalil Gibral, mas somos os filhos da vida que vai, blá, blá, blá. É se libertar disso. Eu não estou aqui para seguir o que meu pai e minha mãe me ensinaram, simplesmente. Eu estou aqui para trazer mais e transformar, e eu agradeço tudo, mas eu não sou deles. Eu não sou deles. Então, isso que diz Cristo. E o cristianismo hoje é uma papinha, né? É uma papinha dessas de bebê que se compra no supermercado e se enfia goela abaixo para as pessoas. Quanto mais processado industrialmente, é mais fácil de entender, porque assim o estômago não precisa processar muita informação. E é isso, né? Todo esse pipocar de igrejinhas, de coisa, é isso, basicamente. Agora, as pessoas, lá atrás, o que aconteceu? O cristianismo precisava sobreviver. O que tinha naquele tempo? A cultura grega, em primeiro lugar, né? Grega e romana, mas a cultura mesmo era grega. Os romanos não é que produziram cultura, mas era grega. Então, tem a conversa com eles. E aí tinha as religiões todas. Então, o cristianismo, nos primeiros 3 séculos, tinha que abrir espaço no meio de um monte de coisa, né? Como tentar se sobressair quase que no Instagram hoje, né? E teve muito diálogo, muitas controvérsias e polêmicas das religiões e desses primeiros pensadores. O próprio Paulo, que é tão importante no cristianismo, né? Ele era um judeu mais culto, que ia contra Jesus e que teve a bendita da revelação dele, né, no caminho para ir para Tarso. E aí ele se tornou um pregador. Só que ele carregava em si a cultura judaica e a cultura grega, porque não tinha como ser uma pessoa com um pouco de cultura sem ser grego, né, sem ter a cultura grega. E carregava com as limitações da cultura. Tanto que Paulo é extremamente machista. Extremamente machista. Aí depois aí vamos avançando. Enquanto isso, o Império Romano, que virou império nessa altura, né, estava conquistando tudo. E uma religião que prega que o senhor e o escravo são pessoas humanas, essa foi a primeira vez na história. Isso vem de Jesus Cristo. É muito revolucionária. E é muito perigosa. E começou a ter conversões, né? E que as mulheres eram tão importantes quanto os homens, também muito perigoso.
E aí teve a reação dos conservadores de todos os tempos, né? Continua tendo conservadores. E a perseguições, né? Que levaram ao martírio. Muitos casos de martírio em que, seguindo o exemplo de Cristo, que aceitou a morte na cruz, o seguidor de Cristo também aceita, no ponto de vista da carne, né? O corpo físico que é devorado pelos leões, que é pendurado na cruz novamente, que é enforcado, que é etc, etc. Não, enforcado nem faziam para os cristãos, era cruz mesmo, né? Ou leões. Mas, então, foi isso. E isso chamava muito atenção. Como que uma pessoa nunca se viu na história humana, uma pessoa sacrificando a própria vida física em nome de um Deus que tem um filho que deixa morrer. Que Deus é esse, né? Que mensagem esquisita é essa? Até que, porém, o Império Romano, que já foi fundado no lixo, né, como a gente sabe, foi fundado muito mal fundado, acabou pior. Então, o que aconteceu? Que ele começou a perder força. Isso significa, espelhava nas guerras. Porque um Deus faz vencer. Esse pensamento continua totalmente em qualquer esquina de igreja, tem esse pensamento, Deus faz vencer. E como os cristãos conseguiam sobreviver, apesar das perseguições, passavam pelos martírios, aí apareceu a força desse Deus. Apareceu um aspecto de força, enquanto os deuses romanos estavam perdendo força porque as guerras não estavam sendo vencidas. Agora, essa é a versão histórica, assim, social, sócio-histórica, né? Cultural, social. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da evolução da consciência humana, evidentemente, um novo tempo, Jesus marca uma nova era. Demorou 3 séculos para essa nova era entrar oficialmente na história. E quando entrou foi quando Constantino percebeu que porque a mulher dele também, enfim, as mulheres fizeram um papel muito importante aqui no cristianismo, nos primeiros séculos, e ainda fazem, na verdade, percebeu que talvez assumir esse Deus oficialmente iria dar a força para o império que estava aqui, que a força que estava sendo perdida. E, de fato, a guerra foi vencida, uma guerra que eu não sei qual, mas, enfim, foi vencida uma guerra aí. E aí se estabeleceu em 325 o casamento do cristianismo, que já estava agora, tinha virado uma religião mais sólida, são 3 séculos. Em 3 séculos teve muita briga com todas as outras religiões, principalmente o maniqueísmo, o gnosticismo, todas as seitas, e depois os próprios teólogos, os padres da igreja nesse começo, eles vinham de culturas diferentes, então traziam pensamentos diferentes, enfim, todo um processo aí de transformação e de, como se diz, começar a peneirar coisas, enfim, se construir uma hierarquia, na verdade, também de pensamento. Não necessariamente vista por Deus, tá? E aí teve o casamento entre o que tinha de igreja cristã naquele tempo, né? E as estruturas institucionais, políticas e jurídicas do Império Romano. Agora, tem Cristo aí? Não sei! Tem uma sombra, tem assim, em nome de Cristo, né? E agora, todas essas pessoas, as pessoas estão querendo, por um lado, psicologicamente falando, as pessoas estão precisando de transcendência, isso é uma necessidade natural nossa, transcendência, por isso que, não sei, por isso que eu acredito que muitas pessoas vão a um culto, vão a uma missa, vão a qualquer coisa, vão a uma igreja e se sentem bem, tem uma sensação. Mas é assim, é tipo um perfumezinho, quando não é pura fachada. Um perfume de alguma coisa, mas essa coisa, depois esse perfume se esvai, né? No dia a dia, não vira carne, não vira realidade. Quando tentam fazer com que vire realidade, é aplicando regrinhas, colocando novamente os indivíduos naquele lugar que é judaico. O Deus de Cristo não é mais Yahvé. Yahvé era o Deus dos mandamentos, era o Deus das leis, que vem antes de Cristo, do Deus cristão, porque, de fato, as pessoas precisam primeiro aprender a seguir as regras, se comportar decentemente, para depois, né,
transcender, porque se você mata a tua mãe, teu pai, teu vizinho, rouba por todos os lados, é desonesto, é um predador da vida, enfim, a gente não está ainda no nível de poder ter uma experiência transcendente. Mas parece que estamos nesse nível, porque as pessoas pegam a Bíblia e aí aplicam, né? 6.000 anos depois, ao pé da letra, aí a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assado, enfim, e se eu falasse essas coisas algumas décadas atrás, ou um século atrás, ou dois, eu estaria na fogueira. Hoje eu posso falar, graças a Deus. Goste quem gostar, mas isso é óbvio. E graças a Deus tivemos a psicanálise, porque sem a psicanálise estaríamos ainda lá tentando adorar um Cristo que na verdade é o bezerro de ouro. Todo mundo quer ouro, quer paz, não quer ter problema nenhum, e aí a gente perde o espiritual dessa forma. E não estou dizendo que não exista uma dimensão transcendente. Não, estou dizendo exatamente que existe, mas não é pelo bezerro de ouro que a gente vai chegar nela, né? Não é pelo nosso ego e nossas ganâncias. Pessoal, só para vocês saberem, esse curso que já está pronto na plataforma, para quem quiser ver, é assim, é a continuação de tudo isso que a Adriana está falando. Tem muito mais. É muito mais, né, Adriana? É. E eu quero perguntar para você, com relação assim ao Natal, o menino Jesus tem uma simbologia, né? Você pode Sim. falar um pouquinho dessa transformação do menino Jesus para Cristo? Qual que é a Menininho. diferença? Sim, menininho. Então, aqui o menino Jesus representa o arquétipo da criança divina. A criança divina é a fonte da vida, o início de tudo, o bojo cheio de potencial maravilhoso, aquele lugar onde a gente quer voltar para refrescar a nossa vida, para renovar nossas ideias, para renovar o nosso coração, para acalmar o nosso coração, nos enchermos de nova esperança. Esperança da vida, esperança pela vida, esperança que vai dar tudo certo, esperança que eu vou poder fazer tudo aquilo que eu sinto necessidade de fazer, né? A criança divina, ela é o arquétipo que vem antes de todas as desgraças que acontecem na vida e todas as responsabilidades também da idade madura. Então, é aquele lugar onde tudo é possível. Por isso que ele é tão importante. Por isso que nós celebramos, né? Então, não Cristo, Jesus, quando nasceu, era essa coisinha pequenininha, mas que deu tanto, né? Que fez tanta coisa. Então, é o pequeno. Então, significa ter um momento de recolhimento, né? Para alcançar esse lugar dentro da gente, antes de todas as nossas pré-concepções, todo aquele bando de ideias que a gente tem, que nos limitam, que nos dão medo, que nos criam empecilhos antes do tempo, etc. Então, é aquele lugar. A propósito, esse curso está associado, comprando esse curso, está associado ao ritual de passagem, que é que a gente vai fazer no dia 30, que é ao vivo, no dia 30 de dezembro, né? Ah, sim, sim. A gente vai informar. Tudo isso já está em circulação, mas a gente vai informar nesse post também dessa live. Porque é exatamente o sentido desse fim. Antes de ter um fim, tem que celebrar um fim para começar algo novo. E aí, só com esse fim celebrado, reconhecido e encarado, é que se pode entrar naquele lugarzinho, que é o lugar todo-poderoso da criança divina, que tem tanto poder, mas não tem ego algum, porque é uma criancinha, é um bebê. Tudo pode. Então, é um lugar onde não tem briga, luta de poder. Esse é o menininho Jesus. E aí, a simbologia de Cristo é o que eu estou falando, né? Porque aí, praticamente, esse processo é como se significa para nós, psicologicamente, manter em nós vivo esse arquétipo da criança divina, porque é através dele que podemos, de fato, realizar o que viemos aqui a fazer. Porque senão a gente se contamina e se amarra, se prende nos condicionamentos da nossa família, do papai e da mamãe,
dos namorados, das namoradas, dos grupos, do ambiente, do social. E aí você perde, você vira mais um na massa, você perde aquela fonte da vida, onde você pode reencontrar a tua essência. Isso é o divino, na verdade, é essa conexão com o divino e com si mesmo. Sim. E o Cristo é aquele que se sacrifica. O Cristo representa o ego que se sacrifica em nome de Deus. Mas isso não tem nada a ver com os padres que sacrificam a própria sexualidade, com Maria Teresa de Calcutá, que sacrificou tudo. Não, nada a ver. Tem a ver para ele, sei lá, eu estou falando aqui como psicanalista, que é o que me interessa e é o que pode e deve, porque esse objetivo é alcançar a todo mundo. É sacrificar o poderio tirânico e míope do ego para enxergar em si mesmos a própria fonte da nossa vida, aquilo que nos dá vida, e encontrar assim o sentido da nossa vida. E para isso eu vou ter que sacrificar as minhas vontades imediatistas. É isso, sacrificar as minhas vontades imediatistas, de fazer uma coisa e outra, eu não tenho como fazer tudo que me bater na telha. Eu vou escolher os critérios. Eu vou escolher coisas com base em critérios. Os meus critérios são os critérios do si mesmo, praticamente. São aquilo que me dão sentido. Não os critérios da minha turma. Não os critérios dos meus pais ou da minha igreja. É isso que é. E para você conseguir fazer isso, que é o processo de individuação, você vai ter que trabalhar 1000 pequenas e grandes coisas dentro de você, porque você, cada um de nós, está amarrado, literalmente, com muitas pequenas cordas a várias questões, que elas vão, porém, aparecer um pouco de cada vez, tá? Não precisa ficar desesperado, é um pouco de cada vez vai aparecendo. E são as nossas amarras que nos impedem de exercer essa liberdade. Sim. A psicanálise em Devir, ela é uma ferramenta, um instrumento, assim, muito, assim, eu digo, certeiro, né? Para a pessoa ver, desvencilhar e mergulhar, descobrir toda essa simbologia, não ficar nessa vista embaçada de achando que as coisas são assim mesmo, como se mostram, como estão aí. Sim. Né? É um mergulho mesmo, né? Esse processo de individuação. Então, é um método de conhecimento. É um instrumento no sentido que é um método de conhecimento que permite obter uma imagem nítida daquilo que a gente está precisando ver. Por isso, não embaçado. É claro que isso implica pensamento, né? Reflexão, porque não é assim que você tem a revelação. Você vai ter que suar o teu caminho para chegar lá. Né? Mas ele é um método que certeiro, como você falou, não é dogmático, porque esse certeiro é certeiro com relação àquilo que eu estou vendo agora, né? Que pode ser parte de um todo maior, que eu vou ver, vou continuar vendo, né? Mas esse processo de conhecer de uma forma que não se prende e não se pendura em slogans, em conhecimentos prontos, em dogmas. Eu não presto contas a uma teoria, a uma doutrina que eu tenho, que eu não posso... Eu tenho que pensar nesse trilho. Não, o pensamento é livre. O pensamento é livre, por definição. Se não for livre, já não é pensamento, é repetição. Você está repetindo coisa. Eu vejo que as pessoas repetem coisas. É muito... E acham que você sabe do que elas estão falando. Não sei do que você está falando. Eu não repito, eu não sei o que... Entendeu? Em todos os âmbitos. Desde a igrejinha lá de bairro, não sei, Deus é vida, até os grupos de autoconhecimento, espiritualidade, ou nos escritórios na Avenida Paulista, ou no bairro, lá nas conversas de bar. As pessoas repetem coisas que todo mundo já entende, então é toda uma salada da mesma coisa, remexer no mesmo caldeirão, não tem produção de conhecimento. E que vem da capacidade individual de se distanciar do grupo, se diferenciar e criar um pensamento novo a partir daquilo que sente, não criar
assim, né, na maionese. Criar a partir, porque se a gente... criar quer dizer criar a partir de uma base. A base é o que você sente, a tua experiência, senão você não passa de um clone, né? Exatamente. Poxa, Adriana, acho que deu para entender o básico da simbologia do menino Jesus que se transforma em Cristo. Lembrando que esse é um curso da plataforma, ele está disponível, vocês podem entrar no site, tá? Pode parcelar também. Ele é um curso, não sei quanto que é a duração dele, mas eu acho que é umas 3 horas, né, Acho que Adriana? é. 2 a 3. São umas 3 horas, Quem comprar esse curso ganha o curso de ritual de passagem que vai acontecer dia 30 de dezembro ao vivo, tá? Vocês vão ganhar, vão poder participar. E vai ficar gravado também, não sei. Ele já Depois está você. gravado, ele já é um curso gravado. Só Então que vocês. Isso. eu vou refazer o curso ao vivo porque ele é muito agradável e literalmente um ritual feito de várias passagenzinhas e momentos de pausas de reflexão e de síntese de ideias e de coisas acontecidas para a gente se preparar para o ano que vem. Exatamente. E é muito legal esse curso. E vou fazer ao vivo também esse ano. Concomitante a isso, as inscrições para formação em psicanálise pós-vindana estão abertas. Pessoal, vai acontecer já o ano que vem, vai começar a análise pessoal dia 15 de janeiro. Então, quem quiser também saber mais informações, entre em contato, estamos à disposição. Adriana, muito obrigada. Obrigada, Muito obrigada a todos. obrigada a todos por participarem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.